E aí, CC Pancadão, todo mundo bem? Então, estamos gravando esse videozinho aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre o planning aí, né? Logo a gente está começando a planejar o segundo semestre, nossas métricas, planejamento estratégico, muito do que a gente vai entregar no segundo semestre. E aí, eu queria alinhar vocês em relação a algumas mudanças que a gente tem para esse planejamento e o que a gente vai começar a trazer de mudanças para essa próxima gestão, para esse termo aí de MC também. Então, a primeira coisa o planejamento todo vai ser focado em realizações. Então, muito mais do que approvals, a gente vai começar a trabalhar com realizações. Então, sei que nesse primeiro momento nossa, como que eu vou fazer isso? É bem tranquilo, não tem grandes dificuldades. Sim, existem algumas métricas um pouco mais diferentes, existem algumas análises um pouco mais profundas, existem algumas taxas de conversões um pouco mais elaboradas, mas é bem tranquilo. No primeiro momento, sim, gera uma certa confusão, mas a gente tem vários materiais aí que vão passar para vocês em relação a isso para clarificar. Então, é bem tranquilo, a gente vai ter duas versões. Já vai explicar para vocês toda a timeline. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês. E o segundo logo depois desse momento que a gente tiver o planejamento operacional, já pensando em toda essa timeline nesse arco, a gente vai ter as visitas do DIA em agosto para a gente fazer o planejamento estratégico, perfeito? Então, sei que muitos de vocês estão pensando em fazer um team days do planejamento estratégico, estratégias, objetivos, ambições, etc. A minha sugestão é que vocês façam um operacional primeiro, pensem em relação a isso, quais foram os principais erros do primeiro semestre, o que vocês precisam evoluir para o segundo, para que pós-CONAD a gente tenha esses momentos juntos aí, para trazer toda a metodologia e como que a gente vai fazer esse planejamento estratégico sendo muito mais conscientes e precisos em relação ao que vocês precisam. E aí isso é uma evolução que a gente viu das primeiras visitas do DI lá, quando a gente teve lá no primeiro momento com vocês, de fazer primeiro o planejamento operacional agora e depois o planejamento estratégico. Massa? E aí para explicar um pouquinho mais em relação à timeline do planejamento operacional, JV. Show! Então, no nosso planejamento operacional vai ter dois arcos de planejamento, um arco de revisão e um arco de consolidação. A gente vai abrir com uma V1, que vai ser muito focada em lag measures. Então, tudo que você pensar aí sobre completed, sobre realized, sobre approved, planejamentos iniciais de finanças e PM e também B2s entrando aí para dar suporte para as operações, vão estar entrando dentro desse arco, obviamente que, enfim, respeitando as individualidades e as particularidades de cada operação. Depois a gente vem para um arco de V2, que vai ser muito focado em lead measures. Então agora que a gente já sabe quais são os objetivos que a gente tem, a gente vai estar focando muito em KPIs consideration, então trazendo applied, trazendo accepted, trazendo aí a novidade que vai ser o planejamento semanal. Então a gente quis trazer uma sugestão de planejamento operacional para que vocês tenho essa capacidade de estar rodando aí com mais ritmo operacional, puxando mais forte a questão dos processos de consideration e também está garantindo essa fiscalização aí dos processos de planejamento, tanto de PM quanto de finanças, para que fique um planejamento bem embasado, bem alinhado. Depois disso, a gente vai para um arco de revisão de planejamento dentro da CONAD. Então, a CONAD vai ser um momento muito importante, porque aí vocês vão ter todos os 24 MCs, mas em STs para estar passando aí direcionamentos para vocês, está passando feedbacks, está dando dicas, enfim, tirando dúvidas aí, tudo que vocês precisarem. E por fim, a gente finaliza ali no começo de agosto com um pequeno arco de revisão e consolidação do planejamento. Então, a ideia vai ser a gente pegar tudo, tá juntando, finalizando qual que vai ser a nossa missão e já para partir para os planejamentos estratégicos com muito embasamento operacional e muito embasamento no back-office. E aí, o planejamento está sendo soltado hoje, então vocês estão vendo esse vídeo no dia 27. A primeira versão vai até o dia 2, então vocês vão ter 5 dias para estar fazendo o planejamento na versão 1. E aí, calma, parece pouco tempo, mas vocês vão ver que na verdade não, que vai dar tudo certo. Depois a gente vai ter os feedbacks aí do planejamento até o dia 5, então 3 dias aí de feedbacks tanto de MCs quanto de NSTs. A partir disso, no dia 6, a gente faz o launch da V2, e aí do launch da V2 no dia 6, vocês vão ter 9 dias aí para estar planejando. No dia 15, vocês vão estar entregando pra gente a versão final, e no dia 19, que é um pouquinho antes da CONAD, vocês vão estar recebendo os planejamentos com feedbacks, para que vocês possam alterar com tranquilidade, discutir com o EB, e chegar na CONAD já com tudo setado, tudo alinhado. Fechou? Então, basicamente, todos esses materiais eles estão disponíveis para vocês no Hub. A gente está criando uma pasta. As planilhas de planejamento também, bem como os direcionamentos de todos os MCCX. Então, a gente fez questão aí que todos os MCs gravassem um vídeo de planejamento e gravassem também fizessem também um one-pager para estar garantindo que vocês estão muito alinhados e que vocês estão recebendo os direcionamentos corretos para estar tranquilos os VPs de vocês. Fechado? Show! E aí, só para resumir e finalizar, então, primeiramente, calma. Olha a planilha, olha os materiais, fala com o EB, entende qual que é a lógica, o que está acontecendo ali, tira as dúvidas com a gente vai estar extremamente disponível em relação às coisas, a gente está bem tranquilo em relação a todo esse planejamento, a gente sabe que vai gerar uma certa confusão no início, mas vai dar certo, fiquem tranquilos, a gente planejou muito bem em relação a isso, fizemos várias análises e cálculos, então fiquem de boas. E aí o primeiro ponto foquem em entender como é que vai ser a metodologia, como vai ser a lógica, a gente tem as DDLs aí para passar os feedbacks e na CONAD a gente vai ter uns grandes momentos assim para conversar sobre o planejamento também. Então vai dar certo, a gente vai ter vários materiais, vai ter vários touchpoints assim para conseguir garantir que a rede realmente entenda essa lógica, entenda que a gente deu
um passo à frente em relação ao funil, principalmente de vendas, então a gente não foca mais principalmente em Approved, mas sim em Realize. E aí a lógica é a mesma, só é um passo à frente. Beleza? Então qualquer dúvida peçam pra gente, falem com a gente que a gente tá aí disponível, deem uma olhada nos materiais e sigam as DDLs. Show? Show! Abração! Valeu!